O conflito entre os Apaches e os Comanches está entre os mais duradouros e brutais de toda a história dos nativos americanos. Inimigos jurados, eles lutaram entre si no que os espanhóis e o México chamaram de Guerra de Extermínio, no final dos anos 1500. Os Apaches orientais estabeleceram uma presença dominante na região sul das Grandes Planícies, uma área que lhes garantiu bons campos de caça de búfalos e espaço para praticar agricultura, permitindo um estilo de vida semi-agrário, diversificando suas dietas e mantendo proximidade com a fonte de alimento mais valiosa de toda a América do Norte. Enquanto isso, os Comanches eram párias, forçados a territórios desfavoráveis por grupos mais poderosos, como os Apaches. Sua cultura tornou-se agressiva e vingativa, mas, em meados dos anos 1600, uma grande mudança causada por seu maior inimigo os levaria a se tornar o grupo nativo mais poderoso da história americana. No século XVI, o sucesso espanhol no México levou a um desejo contínuo de conquista. Os europeus gradualmente se mudaram para o norte, continuando a colonizar e espalhar sua influência até chegarem ao território Apache. A conquista espanhola trouxe armaduras de metal, armas e centenas de cavalos. À medida que se espalhavam pelo território do moderno Novo México por volta de 1600, com poder esmagador, eles rapidamente subjugaram muitos grupos nativos na região, forçando-os a adotar o cristianismo e trabalhar para eles como pagamento, assim como fizeram na América Central e do Sul nos 100 anos anteriores. No entanto, os Apaches próximos não foram tão complacentes. Eles reagiram violentamente aos novos assentamentos espanhóis, roubando cavalos no processo. Observando os espanhóis à distância, aprenderam a montá-los. Na década de 1650, os Apaches estavam conduzindo ataques montados a cavalo, e a velocidade adicional do cavalo os tornava ainda mais perigosos e eficazes. O assédio constante era mais do que os espanhóis na região podiam suportar. Assentamentos espanhóis como Taos e Santa Fé eram alvos frequentes, e os índios Pueblo, que os espanhóis haviam conquistado, foram as infelizes vítimas do terror Apache. Como súditos espanhóis, os Pueblo esperavam proteção, mas os espanhóis não podiam efetivamente fornecer-lhes nenhuma. A raiva cresceu rapidamente. Os Apaches matariam qualquer um que se opusesse a eles e então desapareceriam na paisagem ocidental com centenas de cavalos e outros suprimentos. Em 1680, a raiva dos Apaches se tornou um problema tão grande que os Pueblo desistiram da proteção espanhola e se revoltaram, expulsando os espanhóis de Novo México. No processo, 1000 cavalos espanhóis escaparam. Mustangs, cavalos bem adaptados para viver nas grandes planícies, se espalharam, mudando tudo para os Comanches. Avançando algumas décadas, os espanhóis continuaram a ser constantemente atacados pelos Apaches. No entanto, em 1706, os espanhóis começaram a perceber que os ataques contra eles haviam parado. Relatos começaram a chegar de que os Apaches estavam agindo de forma estranha. Bandos como os Gorila e os Mescaleros aparentemente deixaram as planícies, abandonando seus assentamentos e fazendas às pressas. Os espanhóis ouviram rumores de grandes batalhas, mas não tinham ideia de quem os Apaches estavam enfrentando. Os invasores do norte, montados a cavalo, eram poderosos, rápidos e perigosos. Na década de 1720, os Apaches estavam tão devastados que muitos bandos se mudaram para as montanhas, ou até buscaram proteção junto aos espanhóis. Alguns bandos não chegaram tão longe. Se você está interessado em aprofundar seu conhecimento sobre a fascinante e trágica história dos povos nativos americanos, recomendo o livro Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Clique no link abaixo ou no primeiro comentário fixado para adquirir o seu exemplar agora mesmo. Expedições espanholas descobriram que bandos de Apaches como os Farones, Carlanes e Palomas foram completamente exterminados por um inimigo que os espanhóis nem conseguiam identificar. Os Utes forneceram a resposta. Os invasores fantasmas do norte eram chamados de Comanche em sua língua, significando
aqueles que estão contra mim o tempo todo. Um nome apropriado. Historicamente, os Comanches são comumente descritos como pouco impressionantes, intimidados por outras tribos na região, incluindo os Apaches. Foram empurrados para o lado oriental das Montanhas Rochosas para ganhar a vida em território menos desejável, algo que eles não esqueceriam. Em meados do século XVII, encontraram o cavalo, os mesmos cavalos que foram libertados como resultado do assédio Apache aos Pueblo e aos espanhóis. Isso mudou tudo para eles. Nas 2 décadas que se seguiram à retirada espanhola do Novo México, o cavalo se espalhou como um incêndio, conhecido como a Grande Dispersão de Cavalos. Todas as tribos da região começaram a usá-los, mas os Comanches fizeram melhor. Eles aprenderam a criar cavalos enquanto outras tribos não se importavam com isso. Nos planos, os cavalos eram moeda e os Comanches eram ricos. Os Apaches orientais, como muitos grupos das planícies, eram pelo menos semi-agrícolas, o que os prendia à terra. Os Comanches, por outro lado, eram nômades completos e podiam estar em qualquer lugar nas planícies, com os cavalos lhes dando a capacidade de cobrir áreas anteriormente inacessíveis. Os Comanches eram caçadores de búfalos e seu alcance era incrivelmente valioso. Como guerreiros, isso os tornava aterrorizantes. A maioria dos ataques acontecia na primavera e no verão, quando a grama nas planícies estava alta o suficiente para garantir comida para seus cavalos. Eles geralmente se moviam à noite, com a luz da lua cheia iluminando as planícies, oferecendo-lhes visibilidade para atacar e escapar. Os ataques eram brutais, com assassinatos, torturas e atos que reluto em mencionar no YouTube, tão comuns que os colonos se referiam a essas condições como a lua Comanche. A maior vantagem que os tornava mais eficazes do que todos os outros era que lutavam totalmente montados, algo que quase nenhuma outra tribo fazia. George Catlin, um artista que testemunhou os Comanches em primeira mão, descreveu-os. Em seus pés, eles são uma das raças de índios mais pouco atraentes e de aparência desleixada que já vi. Mas no momento em que montam em seus cavalos, parecem imediatamente metamorfoseados. Estou pronto, sem hesitação, para declarar os Comanches os cavaleiros mais extraordinários que já vi em todas as minhas viagens. Eles aprenderam a disparar um arco perfeitamente enquanto cavalgavam em direção ao inimigo ou ao búfalo, protegendo seus corpos dos inimigos pendurando-se nas laterais dos animais, enquanto simultaneamente atiravam sob o pescoço com precisão mortal. Os Apaches usavam o cavalo para ajudar na viagem, mas desmontavam para lutar a pé. Eram páreo para qualquer um e tão brutais quanto os Comanches, mas se pudessem pegar os Comanches sem suas montarias, poderiam ter tido alguma vantagem às vezes. Contudo, os Comanches viviam no cavalo, e encontrá-los era quase impossível porque, em guerra, nunca dormiam no mesmo lugar 2 vezes. Não era assim com os Apaches. A agricultura os tornava previsíveis e seu estilo de luta estava desatualizado. O autor T.R. Fehrenbach disse isso melhor em seu livro Comanches, A History of a People. Foi esse gosto pelo milho que os matou quando suas terras foram invadidas por verdadeiros selvagens a cavalo. Se os Apaches eram um terror para os espanhóis, os Comanches eram piores para os Apaches, mas sua verdadeira missão não era exterminá-los, e sim conquistar recursos, mais importante, o alcance do búfalo. Os Comanches lembravam como foram tratados quando estavam fracos, o que os tornava vingativos e agressivos com seus inimigos. No livro Light Pen and Patches, de Thomas Britton, está escrito: o propósito dos Comanches era sempre o mesmo: pegar os Apaches desprevenidos nas rancherias, fazer um ataque repentino, matar tantos Apaches quanto pudessem, capturar algumas mulheres e crianças para o tráfico de escravos no Novo México, saquear as rancherias e destruir as colheitas. A guerra entre essas 2 grandes potências, que durou décadas, foi em grande parte perdida para a história. Mesmo os espanhóis só testemunharam isso à distância,
mas sabemos que foi brutal o suficiente para que os comanches em todos os lugares se tornassem inimigos de todos os apaches. Os Panleves estavam entre os últimos apaches restantes nas planícies na década de 1720. Os Mescaleros e os Jaycarrillas já haviam recuado em 1723. Um conflito misterioso, chamado de El Gran Sierra del Ferrero, envolveu um ataque massivo dos comanches contra os Lipãs. A batalha durou vários dias e resultou na morte de muitos guerreiros Lipãs e na captura de várias mulheres e crianças. Forçados a recuar para desertos montanhosos, os Lipãs ficaram presos entre os comanches ao norte e os espanhóis ao sul. Em 1749, os apaches cavalgam até San Antônio para fazer um tratado de paz com os espanhóis. Esta iniciativa foi motivada pelos constantes ataques dos comanches, que os expulsaram de seu território rico em recursos. Os apaches pediram que os espanhóis construíssem uma missão e um presídio em seu território, oferecendo-se para se converter ao cristianismo. Após anos de negociação, a missão e o presídio foram construídos em San Saba em 1757. No entanto, os apaches raramente visitavam a missão, frustrando os espanhóis. Em março de 1758, os comanches atacaram San Saba. Os espanhóis foram surpreendidos pela força e organização dos comanches, que conseguiram destruir a missão e matar vários espanhóis, incluindo o padre Toreros. Este evento, conhecido como o Massacre de San Saba, levou a uma tentativa fracassada dos espanhóis de retaliar contra os comanches em 1759. Os ataques comanches continuaram a assolar as terras fronteiriças espanholas, forçando os espanhóis a reconsiderar suas estratégias. Em 1780, o governador do Texas, Domingo Cabello, relatou a devastação causada pelos ataques contínuos. Eventualmente, os espanhóis conseguiram negociar a paz com os comanches em 1785, estabelecendo um acordo de não agressão e comércio, além de uma aliança contra os apaches. Em janeiro de 1790, uma aliança hispano-comanche liderada pelo general Juan de Ugalde massacrou centenas de guerreiros apaches lipãs, enfraquecendo significativamente a tribo. Com isso, os comanches consolidaram seu domínio nas grandes planícies, e os apaches foram forçados a recuar para as montanhas, onde continuaram a resistir. Essa foi uma época de conflitos brutais e mudanças estratégicas que moldaram a história das tribos nativas e dos colonizadores espanhóis. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu comentário, dar um like e se inscrever no nosso canal. Sua participação é muito importante para nós. Assim, você nos ajuda a continuar produzindo conteúdos de qualidade e fica por dentro de todas as novidades e curiosidades que compartilhamos aqui. A sua interação faz toda a diferença. Um forte abraço e até a próxima.